Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós temos aqui observado um pouco esta carta aos Tessalonicenses e fazemos aqui alguns sermões expositivos nesta carta, entendendo que essa igreja, então, como nós já havíamos falado, ela nasceu de uma obra missionária, uma viagem missionária do apóstolo Paulo, no qual ele pôde ficar pouco tempo nesta cidade, as circunstâncias não permitiram que ele tivesse muito tempo ali. Então, esta igreja, de fato, atravessou alguns problemas decorrentes disto. Em algumas questões da vida cristã, eles eram muito deficientes. Então, Paulo procura corrigir todas essas coisas, esses irmãos novos na fé, novos convertidos, ainda como nós dizemos, engatinhando na vida cristã, mas com uma convicção firme em seus corações de quem era o Senhor. E de onde eles haviam sido, então, resgatados da sua vida, outrora, então, no pecado e agora nos caminhos do Senhor. Então, no capítulo 3, Paulo vai falar um pouquinho sobre as provações que eles estavam passando, e a mensagem do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, que eu queria compartilhar nesta noite, é como se ele estivesse dizendo aos irmãos ali, olha, aguentem firmes, aguentem firmes. E a esperança para isto era que o Senhor haveria de voltar. Eu creio que esta mensagem ainda é muito atual, e o Senhor continua dizendo para nós, a cada um de nós, quem sabe você, esta noite, possa atravessar aí um momento difícil, e é como o Senhor estivesse dizendo a você, aguente firme, o Senhor há de abençoá-lo. Então, o capítulo 3, a partir do versículo 1, são apenas 13 versículos neste texto, eu lerei aqui, os irmãos acompanhem suas Bíblias, ou aqui na projeção, diz o seguinte, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra e precisamos da direção do Teu Espírito para que não somente a entendamos,
mas que ela seja aplicada em nossos corações. Nos abençoe, Pai, que nenhum de nós saia daqui esta noite sem ter sido tocado pelo Teu Espírito. Assim nós oramos, confiantes em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sabemos que antes de uma criança aprender a andar, ela precisa aprender a ficar de pé. Então, esse geralmente é o processo. Ela fica em pé e ela começa a andar. E, normalmente, os pais acabam ensinando as duas coisas conjuntamente, ficando em pé e aprendendo a andar. Bom, Paulo se coloca aqui como pai e mãe desta igreja. Ele havia falado no capítulo 2 que ele se sentia como a mãe deles e como o pai deles. Ele usa essa linguagem, então, para se referir ali ao cuidado com esses irmãos que eram novos na fé, que eram inexperientes na vida cristã, que podiam facilmente ser tentados por Satanás e se desviarem do caminho da cruz. E aqui, então, ele coloca algumas questões que são importantes. E eu creio que nós também precisamos nos preocupar com as mesmas coisas que o apóstolo Paulo está preocupado aqui no capítulo 3, em referência às pessoas que estão conhecendo a fé, que estão ainda engatinhando na vida cristã, ou mesmo com os nossos filhos, ou mesmo com aquelas pessoas mais jovens, os nossos jovens, as nossas crianças, que é como eu posso ajudar estas pessoas a aprenderem a se manter firmes no meio das tribulações da vida. Eu creio que se nós fôssemos perguntar a cada um aqui, você tem algum problema? Você tem alguma dificuldade? Você está passando por alguma provação e alguma tribulação? Eu creio que, se não todo mundo aqui, eu creio que a maioria esmagadora diria assim, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma provação, uma tribulação. Isso faz parte da vida. Alguns são normais, como enfermidades, como problemas familiares, faz parte da vida. Mas outros, então, são frutos de decisões que nós tomamos ao lado do Senhor. Veja que Satanás não está preocupado com aqueles que já são deles. Não. Não pense que Satanás está preocupado em afligir aqueles que já estão sob seu domínio. Mas ele lança todos os seus dardos inflamados, e é isto que Paulo está preocupado aqui com os irmãos, sobre aqueles que dizem, eu quero viver para Jesus. Certamente, então, este se torna um dos inimigos jurados das obras das trevas, de Satanás e todo o seu reino. Veja que, nos primeiros 2 capítulos aqui, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, Paulo, então, está preocupado em informar como a igreja nasceu. Ela nasceu no meio de muita tribulação, de muito problema, perseguições dos judeus. Ele teve que sair fugido da cidade e perseguido, então, de várias formas. No capítulo 2, então, ele vai dizer, olha, como a igreja está sendo nutrida, como está sendo, então, a dieta espiritual desta igreja, como está sendo a sua alimentação. Então, ele vai falar aqui no capítulo 2 sobre isso. Mas aqui, então, ele vai abordar a questão da firmeza da igreja. Será que esta igreja vai continuar? Será que, como ele diz aqui, será que o meu trabalho, a obra que eu fiz aqui, o trabalho da evangelização, os missionários que aqui chegaram e pregaram a palavra de Deus, será que tudo isto vai ser em vão? E ele ainda se preocupa com algo a mais. Como eu posso ajudar esta igreja? Como eu posso ajudar estes irmãos? O que eu posso fazer por eles? E eu creio, então, que nesse texto ele vai explicar 3 ações que ele realizou a fim de que esses irmãos fossem ajudados. Eu creio que nós podemos também aprender com isto. Então, nesta pergunta, como eu posso ajudar? Ele queria ir lá. Tanto é que ele fala sobre isso no final do capítulo 2. Eu desejo ir aí, eu desejo ajudar vocês. Eu desejaria sair daqui. Ele estava provavelmente ali em Atenas, nesta época, por causa exatamente da perseguição de Tessalônica.
Tessalônica fez com que ele fugisse para Bereia. Alguns judeus de Tessalônica perseguiram ele até Bereia. E de Bereia ele teve que fugir novamente, não porque era malfeitor, criminoso, mas por causa do Evangelho. Ele foge para Atenas. E em Atenas, então, ele está ali preocupado com a igreja, orando pela igreja. Ele queria ir até lá. Mas como ele mesmo disse, olha, Satanás, como ele diz no capítulo 2, versículo 18, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2 vezes. Ele tinha comprado passagem, né, vamos dizer assim, para ir. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Não foi possível. Mas ele queria ajudar a igreja, então ele providencia alguém para ir no lugar dele. E eu creio que esta é a primeira ação do apóstolo Paulo aqui, no capítulo 3, no versículo 1, ele vai dizer o seguinte: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, seja preocupação. Era como se você tivesse deixado crianças. E é assim que Paulo via os irmãos ali como crianças. E ele, olha, eu não pude mais suportar o cuidado por vós. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 17, né, que narra a história de Paulo, então, em Atenas, ele está ali sozinho. Ele tinha sofrido muita perseguição, muito problema, e ele precisava de um companheiro, alguém para que ele compartilhasse. Ele não conhecia ninguém em Atenas, mas ele abriu mão de Timóteo, que foi até lá. Timóteo foi até Atenas para ficar com Paulo, e apesar de querer a companhia de Timóteo, o texto diz, olha, no finalzinho, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Então, a gente conhece muito bem esse sentimento, porque um pai e uma mãe está disposto, como a gente diz, tirar comida da própria boca para dar aos filhos. E era exatamente este o sentimento do apóstolo Paulo em relação àqueles irmãos que ficaram lá em Tessalônica. Olha, eu abro mão de Timóteo, eu vou enviar-te, eu não posso ir, mas eu vou enviar Timóteo, eu vou ficar sozinho em Atenas, e eu vou enviar Timóteo para o bem da vossa fé. Então veja, Paulo escolheu ficar sozinho, para que outros fossem então supridos em sua necessidade. Eu creio que é algo maravilhoso quando a gente fala em termos de igreja, quando a gente fala em termos, então, de nós nos entregarmos por Cristo. Está aqui um bom exemplo. A fé cristã, ela não se realiza apenas em palavras, mas em ações também, em cuidado uns para com os outros. Então, essa jovem igreja passava por problemas. E aí, então, Paulo manda Timóteo. Bom, o versículo 2 vai dizer do caráter de Timóteo. E a gente pode dizer o seguinte: nem todo cristão, nem todo crente está preparado para ajudar outros. A gente vê isso. Às vezes, pessoas estão na igreja 10, 20, 30 anos, morrem dentro das igrejas e nunca estenderam a mão para ajudar os mais fracos na fé. Nunca fizeram discípulos, nunca se importaram com o estado da fé daqueles que estão ao seu redor. Chegando muitas vezes ao cúmulo, e eu estou dizendo isto, daqueles que estão dentro de igrejas, de que nem mesmo aos seus filhos eles se preocupam então com a sua vida espiritual. Se preocupam se os seus filhos estão bem agasalhados, se estão frequentando boas escolas, tirando boas notas, se estão se preparando para uma boa e bela e rentosa profissão. Mas quando se trata da vida cristã, muitos não estão preocupados.
Então, aqui está um bom exemplo. E a gente vê aqui o caráter de Timóteo, e lá em Hebreus, capítulo 5, eu só quero ler aqui pouquíssimos versículos aqui, em Hebreus 5, a partir do versículo 11, quando o autor de Hebreus diz o seguinte: a esse respeito, ou a respeito da vida cristã, das coisas de Deus, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Ou seja, a crítica do autor aqui é: quando vocês já têm tempo de entender certas coisas, parecem crianças. E ele vai continuar dizendo: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Fica aqui uma crítica do autor de Hebreus, mas muitas vezes a gente vê, então, em nosso meio, tal coisa. Então, aqui Timóteo, o seu caráter, nos ensina que o ideal seria que todo cristão maduro ensinasse e ajudasse os seus irmãos a crescer e se firmar nas próprias pernas. Ajudá-lo a ficar em pé, e dar os primeiros passos na vida cristã. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, o texto nos diz aqui, ele diz: olha, enviamos nosso irmão Timóteo. Percebam que Paulo, a primeira coisa que ele fala aqui, para que uma pessoa esteja preparada para ajudar outra, primeiro ela precisa ser crente, ela precisa ter conhecido Jesus. Alguém que não tem nada a oferecer, não pode oferecer de fato aquilo que o outro precisa. Então, alguém que é apto para isto, como o texto diz, olha, ele é um irmão nosso, ele já conheceu Jesus, ele está plenamente preparado para isto. O texto ainda diz que Timóteo, além de ser um irmão em Cristo, o texto vai dizer assim, olha, enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Outra questão aqui é que Timóteo era um ministro. Agora, eu quero explicar esta palavra, porque hoje, quando a gente fala de ministro, a gente tem ideia de algum cargo elevado, e se for no meio eclesiástico, né, falar ministro aí da vida pública, nós sabemos que são cargos lá em cima, né, pessoas que são servidas e não servem. Mas no meio eclesiástico também, nós geralmente dizemos que ministros são os pastores. Os pastores são ministros, de fato são. Mas a palavra ministro aqui, na verdade, é a palavra servo. É alguém que serve. Então, não entenda esta palavra como um cargo, como um ofício, como alguém que foi promovido a alguma coisa. Na verdade, esta palavra era geralmente usada, essa palavrinha aqui na língua grega, né? Ela era usada para aqueles escravos que ficavam nas galeras. Para que a gente entenda, né, as galeras ali dos navios, era onde ficavam os escravos que a expectativa de vida ali era muito baixa. Então, esses escravos condenados eram colocados ali e eles, então, remavam aqueles barcos movidos a braços humanos. Então, é a mesma palavra. Ou seja, o que Paulo está destacando aqui é que alguém que pode ajudar é alguém que seja servo. Alguém que está disposto a servir o outro, a troco de nada. É por causa do Evangelho. É porque entendemos que esta é a coisa mais importante desta vida, o serviço a Deus. Nenhum serviço neste mundo pode se comparar ao servir a Deus em servir ao outro na fé. Então veja que Paulo está dizendo que são pessoas como Timóteo que não têm medo de trabalhar.
E ainda Paulo falando sobre Timóteo, algumas páginas aqui atrás, em Filipenses, capítulo 2, no versículo 22, ele vai falar acerca de Timóteo. Timóteo, que foi filho na fé do apóstolo Paulo. Foi através de Paulo que ele veio a conhecer a Jesus. E Paulo fala acerca dele o seguinte: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. E no versículo 23, isso aqui já era em outra missão, vamos dizer assim, aos filipenses. Ele diz assim: este, ou seja, Timóteo, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, Paulo já tinha outra missão para este servo, ser enviado aos filipenses, mas aqui ele está sendo enviado aos tessalonicenses, para que ele pudesse, como servo do Senhor, ajudar. Ele cooperava com o Senhor. Então, veja, Paulo vai dizer: olha, eu não posso ir, mas eu vou mandar alguém. E por que ele mandou alguém? O versículo 3 até o 5, ele vai dizer o motivo, o conflito na igreja, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. A gente sabe, meus irmãos, quando a gente está passando por dificuldades, tribulações, problemas, como o nosso coração fica inquieto? Como parece que tudo ao nosso redor parece uma série de eventos, parece que é tudo contra nós, só eu, esqueceram de mim, e uma série de sentimentos atribula os nossos corações. Então ele vai dizer: olha, Timóteo vai aí, para que vocês não se inquietem, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. E é outra verdade. Paulo vai dizer a esses irmãos: quando vocês abraçaram o Evangelho, quando vocês foram alcançados por Jesus, vocês devem se lembrar daquilo que o Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então ele vai dizer assim: olha, todos que são alcançados por Cristo são designados para as tribulações, não tem jeito. Não tem como escapar disto. O Evangelho, muitas vezes pregado em muitos locais, parece oferecer uma vida calma e tranquila, plena de alegrias desta terra e realizações, plena saúde no corpo, conta financeira recheada e todos os problemas resolvidos. Entretanto, nada está mais longe do que aquilo que Jesus mesmo já nos alertou. Ele diz, olha, e Paulo ainda vai dizer a Timóteo, lá na primeira epístola, orientando a Timóteo, dizendo: olha, todos os que querem viver piedosamente em Cristo, se você quer servir a Cristo, você vai ser perseguido. Ele está lembrando de Jesus dizendo: olha, quando você abraça o Evangelho, você começa a fazer inimigos dentro de casa, fora de casa. Por quê? Pelo simples fato de que agora você tem um Senhor, o Senhor Jesus. Então, estes conflitos que o apóstolo Paulo vai falar, essas tribulações, são simplesmente nada mais do que isso, por serem cristãos, por terem decidido servir a Cristo. A gente lembra Jesus falando assim: olha, o semeador saiu a semear. E parece um semeador displicente, porque ele joga a semente, parece, em qualquer lugar, e o texto fala: uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre espinhos, outra parte caiu no meio das pedras, e parece que o semeador era descuidado. E ele vai dar aplicação, ele vai dizer: olha, aquelas que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus com alegria, mas rapidamente vem o inimigo, e lá o texto fala que os pássaros comem essa semente, vem o inimigo e rouba
a semente dos seus corações? Não tem. Sai do culto e já perdeu. Ouvem aqui, coloque o pé fora das portas aqui, não tem mais nada, o coração está vazio de novo. Ele fala, outras caem no meio do espinho, as fascinações da vida, as riquezas e tudo mais, sufocam. E ele vem perder a alegria da salvação, a alegria de conhecer o Senhor. Outras caem na pedra, e por não ter profundidade, lança as raízes e não penetra nas pedras. E novamente ele aplica, olha, pessoas então que ouvem a palavra, mas os problemas desta vida fazem com que elas desistam. Mas uma parte cai em boa terra. E essa frutifica. E esta produz. Então Paulo está alertando os nossos irmãos ali na fé no Senhor, para que fiquem firmes quando o inimigo ataca. E a gente lembra da palavra do Senhor, quando lá em Romanos, Paulo escreve assim, lá em Romanos 8, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra do Senhor. E Paulo sabia disto. E Paulo manda alguém para que com a palavra de Deus conforte o coração desses irmãos ali. Então, se Paulo mandou alguém, ele não pôde ir, mas mandou alguém para o cuidado da igreja, como ele vai dizer no versículo 1, eu não podia mais suportar o cuidado por vós. Eu mandei Timóteo. Ele toma outra providência. Quando Timóteo se encontra com Paulo, Timóteo vai, para que a gente faça a linha do tempo aqui, Timóteo vai e retorna. No capítulo 18 de Atos, nós encontramos o retorno de Timóteo. Timóteo retorna e diz, Paulo, eu fui. Eu passei um tempo com os irmãos ali. Eu fui lá em Tessalônica. Eu passei um tempo com eles. Eu ajudei. E quero trazer um relatório. E Paulo ouve ali, em Atos 18, nós temos esse encontro de Paulo e Timóteo. E Paulo ouve, então, o relatório dado por Timóteo. E agora Paulo, então, se alegra. Ele se alegra. Quando ele diz, no versículo 5, o seguinte, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, e temendo que o tentador vos provasse, se tornasse inútil o nosso labor. Então ele mandou Timóteo lá, como é que está a fé desses irmãos? Como que está o estado espiritual de suas almas? E aí o versículo 6, ele diz assim, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, então, quando Timóteo volta, Timóteo vai lá, passa um tempo e volta, e ele diz o seguinte, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. Olha que coisa boa. Trazendo-nos boa notícia da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então Paulo não só recebe de Timóteo um bom relatório. Eu fui lá, eles estão em boa saúde espiritual, não desanimaram da fé, estão firmes, mas tem outra coisa, eles têm um carinho imenso por você, por Paulo. Apesar de que os judeus haviam feito uma campanha de difamação contra Paulo. A gente conhece bem as difamações hoje em dia, já acontecia naquela época, né? Hoje tem a internet aí que fica mais veloz. Mas os judeus haviam feito uma campanha de difamação contra Paulo, mas eles não acreditaram. Eles não engoliram. E eles guardavam uma recordação doce, amorosa, do apóstolo Paulo. E aqui então nós vemos o que Paulo fez. Ele não apenas enviou Timóteo, mas ele tomou outra providência. Ele escreveu uma carta a eles. E aqui, no versículo 6 a 8,
diz o seguinte, no versículo 7, nós já lemos o 6, né? Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Então, Paulo, e alguns estudiosos desta carta, diz que nesses curtos capítulos, tanto da primeira carta aos Tessalonicenses, quanto da segunda, nós temos praticamente todas as doutrinas da fé cristã colocadas aqui. Nós temos Paulo falando aqui de uma série de assuntos, como, por exemplo, pecado, salvação, doutrina da igreja, como a igreja deve funcionar, trabalho, como eles deveriam encarar o trabalho, como deveriam encarar o ministério cristão, a pregação, como deveriam encarar a vinda de Cristo, ou seja, nós temos aqui as principais doutrinas da fé cristã expressas aqui, colocadas aqui pelo apóstolo Paulo. Então, se ele não pôde ir, ele teve que enviar alguém. Ele agora faz a sua parte escrevendo-lhes um tratado, uma carta, duas na verdade, falando com eles acerca das principais coisas da vida cristã. O que nós podemos fazer? O que está ao nosso alcance, no sentido de que nós devemos então acudir os outros. Devemos então ajudá-los no crescimento espiritual. O que está ao nosso alcance? Veja que Paulo, mesmo limitado, ele manda alguém, agora ele escreve uma carta, e em 2 Tessalonicenses, ainda a carta que Paulo escreve, né? Mas indo lá para o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 15, diz o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, permaneçam firmes. Permaneçam e guardem as tradições. Que tradições são essas? Tradições dos homens? Não é disso que ele está falando. Ele está falando da doutrina cristã, do Evangelho. Ele está falando, olha, vocês lembram quando a gente foi aí? Nós falamos com vocês, falamos do Evangelho, mas agora nós estamos escrevendo acerca do Evangelho, que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo aqui traz a estes irmãos a palavra do Senhor, através da escrita. Ele manda uma carta. É interessante quando a gente olha lá em Mateus capítulo 4, encontramos lá a tentação de Jesus. Se você olhar lá na sua Bíblia, Mateus 4, a partir do versículo 1, nós encontramos Jesus sendo tentado. E Satanás vem e tenta o Senhor no deserto, como a Bíblia nos explica. Como é que Jesus combateu as investidas de Satanás? Como ele fez? Será que ele levantou a mão e repreendeu? Fez algum movimento, alguma coisa nesse sentido? Não. A Bíblia nos explica que ele usou a palavra de Deus contra as investidas de Satanás. Todas as vezes, então, que Satanás lançava sobre ele uma tentação, Jesus respondia a esta tentação citando a palavra de Deus. Percebam que Paulo também faz isto. Paulo, ao escrever, então, aos Éfesos, ali em Efésios capítulo 6, voltando um pouquinho à Bíblia, capítulo 6 de Efésios, no versículo 17, ele começa o texto, lá no versículo 10, falando sobre o combate cristão. Quando o cristão, então, está envolvido nesta luta espiritual, e Satanás, com todos os seus asseclas, com todas as suas hostes, vem contra o cristão. Como encarar isto? Como enfrentar tal coisa?
E Paulo vai dizer no versículo 17 o seguinte: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que a gente enfrenta as investidas de Satanás contra nós? E a Bíblia é muito clara e simples. A palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em nosso coração, em nossa mente e em nossos lábios. É desta forma, então, que a Bíblia nos ensina a enfrentar o mal. Não há outro meio, não há outra invenção, mas aquilo que nos é preciso é a palavra do Senhor. Paulo sabia disso. Paulo sabia que uma igreja que entenderia, que saberia acerca da palavra de Deus, estava preparada, pronta para qualquer ataque do mal. Isso vale para você jovem, adolescente, os adultos que aqui estão, de todas as nossas tentações. Lembrando sempre o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então o que a Bíblia nos ensina ali, que toda a tentação, ela está neste nível humano. E a Bíblia ainda vai dizer, mas Deus é fiel e não permite que você seja tentado além das vossas forças. Então, querido jovem, querido adolescente, adulto, toda a tentação não é dada acima da sua capacidade de enfrentá-la. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer, Senhor, a carne é fraca. Não deu. Eu tentei, mas não deu para resistir. A Bíblia diz que Deus é fiel e não permite. É como se ele colocasse um limite em Satanás. E dizendo, você pode ir até aqui. E ainda o texto continua. Pelo contrário, ele vai dizer, na última parte do versículo, juntamente com a tentação, olha só, preste atenção nisso, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de maneira que a possais suportar. É como se, e é exatamente isto que o texto bíblico está dizendo, que quando a tentação vem em sua direção, ao mesmo tempo, juntamente, junto com ela, já está providenciado o livramento. Você vai escolher. Eu escolho a tentação ou escolho o livramento? Então Paulo sabia que irmãos que estavam bem instruídos na fé, com o coração cheio da palavra de Deus, a mente repleta do ensinamento do Senhor, seriam mais capazes então de suportar as investidas de Satanás. Bom, se Paulo ajudou aqueles irmãos enviando alguém, no caso Timóteo, escrevendo uma carta sobre a palavra do Senhor, as principais doutrinas e ensinamentos da palavra do Senhor, a última ação que nós vemos aqui, de Paulo com aqueles irmãos novos na fé, está registrada a partir do versículo 9, Paulo orou por eles. Paulo orou por eles. Talvez você possa dizer, bom, eu não disponho de possibilidade de acompanhar fisicamente alguém, eu não disponho de capacidade de orientar alguém, mas todo cristão pode orar. E Paulo orou por esses irmãos. A partir do versículo 9, a gente vê Paulo fazendo isso. E o que a gente aprende é que a palavra de Deus e a oração devem andar juntas. Elas não podem ser desassociadas. Alguém já fez a comparação de que isso na vida cristã é como um pássaro. Um pássaro não voa apenas com uma asa, ele precisa das duas. A palavra de Deus e a oração faz parte da vida cristã, e elas não podem ser desassociadas. O profeta Samuel,
ele, lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, ele diz o seguinte ao povo de Israel: quanto a mim, e eu creio que esta é a nossa atitude, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Veja o compromisso que ele fez. Que longe de mim, eu pecar, deixando de orar por vós. Talvez, antigamente, a gente percebia muito dentro das igrejas um costume muito saudável, que a gente percebe pouco hoje em dia. Eram os caderninhos de oração. Talvez seja um tanto quanto anacrônico, né, hoje, falar de caderninho, mas eram as listas de oração. Crentes que se preocupavam em colocar algumas listas de pessoas que elas se comprometiam diante de Deus de orar por elas. E elas oravam por estas pessoas. É admirável, muitas vezes, um dos trabalhos que as nossas irmãs da SAF fazem, admirável, e é de exemplo para nós. Elas oram, elas pegam nome de filhos espirituais. Eu mesmo sou um dos que a SAF ora por mim. Eu sei que tem uma SAF aqui do nosso presbitério que ora por mim. Coisa maravilhosa, saber que alguém está orando por você. Mas ainda melhor do que isto, é que você esteja orando. Paulo, então, vai falar sobre isto. E quando a gente vê lá em Atos capítulo 6, versículo 4, Pedro vai dizer o seguinte: quanto a nós, apóstolos, né, ele estava dizendo lá, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja, Paulo aqui faz 3 pedidos. Quero colocar rapidamente aqui. 3 pedidos no seu compromisso de oração. Eu vou orar por vocês, ele diz, e vou orar por 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, ele ora para que a fé dos tessalonicenses amadureça. Veja que ele expressa esse desejo de oração no versículo 10, dizendo o seguinte: orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e repartir as deficiências da vossa fé. Então, ele ora para que as deficiências da fé daqueles irmãos sejam sanadas, reparadas, sejam resolvidas. E ele pediu, ele pediu primeiro que ele pudesse ir a Tessalônica, ministrar a eles pessoalmente. Deus não atendeu esse pedido. O apóstolo Paulo morreu e nunca mais voltou a Tessalônica. Então Deus não respondeu. Ele orou por isso, né? Para vos ver pessoalmente. Deus não respondeu essa oração. Mas a questão de que ele orou para que Deus reparasse as deficiências da fé ali, e esse termo aqui, reparar, é interessante, que ele tem o mesmo sentido de alguém que está consertando uma rede de pesca. Então é a mesma palavra, inclusive usada lá em Marcos 1, né? Quando os discípulos estavam lá consertando as redes de pesca, a palavra usada é a mesma aqui, reparar. Então, todo mundo sabe que se você pega uma rede de pesca e ela está rasgada, os peixes passarão por ali. Então, a oração de Paulo é que essas deficiências sejam consertadas. E será que Deus, de fato, respondeu? Sim. O Senhor respondeu à oração do apóstolo. O Senhor respondeu lá no capítulo 2, da 2 Tessalonicenses, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 3, ele vai dizer, ele vai escrever depois, que essa oração foi respondida. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Então, por que Paulo estava agradecendo? E aí ele explica: como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. A fé
daqueles irmãos estavam crescendo. E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então vale a pena nós orarmos por isto. Vale a pena nós orarmos não somente pelo nosso crescimento espiritual, mas pelo crescimento espiritual dos nossos filhos, pelo crescimento espiritual dos nossos irmãos que estão chegando à igreja, daqueles que estão fracos na fé. Vale a pena colocar esses motivos de oração diante do Senhor, porque o Senhor responde. E nós podemos observar o crescimento espiritual destas pessoas. Mas há um segundo motivo aqui, um segundo pedido de Paulo, que está no versículo 12, capítulo 3, versículo 12. Que diz o seguinte, o segundo pedido dele é para que o Senhor faça crescer o amor dos Tessalonicenses. Capítulo 13, versículo 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então veja, irmãos, uma coisa interessante é que a fornalha da aflição é o melhor instrumento que Deus tem para os seus filhos, para revelar o que há em seus corações. Um crente só é realmente mostrado o que ele é de verdade no meio das aflições. Há aqueles, então, que começam na vida cristã e na primeira dificuldade, eles abandonam tudo. Mas há aqueles, então, que ao serem submetidos à fornalha da aflição, agora os seus corações, de seus corações, nascem então, ou brotam os sentimentos que o Senhor colocou lá, entre eles o amor uns para com os outros. Veja que, novamente, a gente vai lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nós encontramos que Paulo reconhece que esse pedido também foi respondido. Se o primeiro foi respondido, quando ele fala, olha, pois a vossa fé cresce sobremaneira, capítulo 1, versículo 3, de 2 Tessalonicenses, ele também reconhece, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, esse segundo pedido de oração do apóstolo Paulo foi respondido. E é interessante observarmos que esse tipo de oração, Deus tem sempre prazer em responder. Ele sempre tem prazer em responder orações como esta. Mas veja que, finalmente, Paulo aqui traz o terceiro pedido, que está no versículo 13, né? Se ele pede, olha, Senhor, meus irmãos, eu estou orando para que a santidade de vocês aumente. Eu estou orando para que o amor de vocês aumente. E agora no versículo 13 ele ora, eu estou orando para que haja santidade de vida em vocês. Para que haja santidade em tudo na vida de vocês. Versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A questão do texto de Paulo, ele insere aqui um tema que ele vai discorrer um pouco mais para frente nesta carta, que é a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, depois ele vai falar um pouco sobre isso, que era das maiores dúvidas que a igreja tinha acerca da vinda do Senhor Jesus. Mas aqui ele fala, olha, a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, é o maior incentivador da santidade do cristão. O fato de que isto para nós é uma realidade, uma verdade, que acontecerá, é o maior incentivador da vida do cristão. Pensa bem, por que você abriria mão de algumas coisas? Por que você abriria mão de alguns pecados? Ninguém nunca disse que o pecado é algo ruim.
de se experimentar. Se fosse, ninguém fazia. Mas por que eu abriria mão disto? E Paulo coloca aqui o maior incentivo do cristão, de dizer, não, eu tenho agora a possibilidade, eu tenho agora o poder dado por Cristo Jesus de dizer não. Eu não vou seguir por este caminho. Ah, mas é bom, mas eu não vou seguir este caminho. Mas o seu coração deseja, eu não seguirei por ele. Eu não ouvirei mais o meu coração, eu não ouvirei mais qualquer outro incentivo desta vida. Eu decidi seguir por aqui, por um caminho de santidade. Por quê? E esta é a grande confusão, e essa é a grande dúvida deste mundo. Por que você abriria mão disto? E a resposta que Paulo coloca aqui é porque o Senhor Jesus voltará. Ele voltará. E ele vai dizer o seguinte para nós, vocês devem ver santidade por causa da presença. Vocês estarão na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E Paulo está se lembrando de Jesus ali, falando em Mateus 25, naquele grande dia, quando grandes e pequenos estarão em pé, e ele dirão àqueles que estão à sua direita, dizendo, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado antes da fundação do mundo. E são estes, e é este incentivo que Paulo coloca para todo cristão, que nós devemos viver em santidade na presença do Senhor. Então veja, a intercessão de Paulo não é apenas para os novos na fé. Aqui ele amplia o conceito. Ele ora também por aqueles que já estão caminhando na fé, que já estão há mais tempo na fé, que talvez perderam até a motivação da santificação, que talvez a vida cristã para ele é uma série de regras, de conceitos, de uma vivência apenas social, do razoável de viver em sociedade. E esqueceram por quê? Por quê? Eu devo, então, dizer não a este mundo, e sim para Deus. E Paulo nos lembra aqui, porque o Senhor Jesus vai voltar. Este é o grande incentivador da vida cristã. João, se lembrando disso, lá em 1 João, capítulo 3, o versículo 3, ele vai dizer assim, e a si mesmo se purifica, ele falando da vinda de Jesus, e ele cita então isto, 1 João capítulo 3, versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Irmãos, não espere que o mundo se purifique. Mas se você é um dos filhos ou filhas de Deus, é exatamente isto que você fará. Por quê? Porque você sabe que o Senhor Jesus voltará. Bom, ao recapitular aqui o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, terminando aqui a nossa exposição, nosso sermão, a gente observa como é importante cuidar dos novos na fé. Não apenas levar alguém a Cristo, mas cuidar deles. Mas como é importante também nós mesmos, cuidarmos de nós mesmos, para que a nossa fé não se abale, para que a gente não perca o foco, porque nós caminhamos em santidade, porque o Senhor Jesus um dia voltará, e que isso anime os nossos corações e anime a nossa fé. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nesta oração, nós queremos também nos lembrar dos nossos irmãos que estão adoentados, com problemas, estão passando por necessidades. Lembramos também de orar pela calamidade que se abateu ali no Rio Grande do Sul. Nunca nos esqueçamos, então, de orar por irmãos e irmãs nossos que estão ali, quem sabe até mesmo questionando o porquê
o Senhor permitiu tudo isto. Que o Senhor, então, através do Espírito, fale aos seus corações. Devemos orar por isto e nós vamos fazer. Se você gostaria que nós orássemos pela sua saúde, pela sua disposição espiritual, fica em pé, que os irmãos e irmãs, aqueles que querem que a gente ore por algum motivo especial, se coloquem em pé, que nós vamos orar por isto. Querido Deus, diante do Senhor, nós colocamos cada vida aqui, cada necessidade. Cada um, Pai, que em seu coração se dispôs e está diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso, Pai, da intervenção do Senhor em minha vida. Que o Senhor, Pai, ouça essas orações. Que o Senhor vá de encontro a essas necessidades, abençoando irmãos e irmãos nossos que estão passando por enfermidades, por sofrimentos, por dificuldades, casamentos, famílias. Ó Pai, tenha piedade. Só o Senhor pode mudar a nossa história. Só o Senhor pode trazer aos nossos corações o alento que nós precisamos. Só o Senhor pode mudar os nossos caminhos. Pai, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos sobre irmãos e irmãs que estão ali atravessando grandes tribulações nesses dias, Pai, de catástrofe, ali no Rio Grande do Sul. Que o Senhor tenha misericórdia das igrejas, dos irmãos, tenha misericórdia daquele povo, pessoas que perderam tudo. Que o Senhor, Pai, restaure vidas ali, não somente restaure casas e tudo mais, mas restaure vidas para a honra e glória do Senhor. Que tudo isso sirva para que muitos possam olhar para o Senhor e ter um encontro real, verdadeiro, transformador com o Senhor das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Ó Pai, nos dê uma semana abençoada, leva-nos em paz. Estende as Tuas mãos abençoadoras sobre cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Precisamos das bênçãos do Senhor. Precisamos, Pai, da força do Teu Espírito, para que caminhemos em novidade de vida, em santidade de vida, até o dia que o Senhor vier, ou que o Senhor nos buscar. Fica conosco, é a oração que fazemos, Pai, dando graças ao Senhor, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós que aqui estamos neste local e sobre cada um dos filhos e filhas de Deus espalhados por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.